Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos começar mais um vídeo ao vivo de mais um tema que vai trazer muitas dúvidas, eu tenho certeza. Esse tema de cólica é um tema que não tem uma mãe que fica sem perguntar. E ainda mais agora, essa semana que teve um estudo novo e eu quero discutir um pouco dele com vocês a respeito dele. Vocês vão notar que eu vou dar um tempo antes de começar a falar para bastante pessoas poderem participar. Era para ter começado às 7h30, desculpa o atraso, eu tive um último atendimento que eu acabei agora. Então, vou dar uns 30 segundos para a gente começar. Vocês estão me escutando bem? O áudio tá bom, tanto no Face quanto no Instagram? Vamos lá. Bem, hoje o tema, ele é um tema que também traz bastante preocupação para as mães e ele demanda muito cuidado por conta do pediatra, uma vez que a cólica do bebê traz muita angústia, principalmente para o casal de primeira viagem. Imagina, né? A mãe acabou de ter o bebê, ela está cansada do parto e logo nas primeiras semanas de vida a criança já começa a chorar sem parar, resmungar, soltar gases. Todo mundo vira para ela e fala que isso é normal, que isso é cólica e que vai passar sozinho com 3 meses. Resumindo, vai passar sozinho e eu não tenho o que fazer, é mais ou menos isso. A gente é obrigado a sofrer com uma criança com cólica e a gente não tem o que fazer. Então, muitas mães acabam passando por isso e ouvem diversas experiências de amigos, de colegas, irmãos, tios, que também passaram por cólicas e acabam fazendo de tudo para o bebezinho melhorar. Mas nem sempre esse tudo é o indicado, você pode acabar prejudicando o seu bebê. Então, vamos esclarecer um pouco alguns aspectos da cólica, tá? Deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui. Boa noite, Luznara, tudo bem? Boa noite, Daniele, Rani, Jaque. Boa noite, Tia Marisa. Boa noite, Andréa. Boa noite, Carol, Ana Carolina Paiva, tudo bem? Vamos lá, gente. Então, assim, a cólica do bebê, como todos que já têm filho, alguns passaram em mais intensidade, outros em menos, ela é um evento fisiológico da criança. Acomete mais ou menos uns 20, 30% dos bebês. Então, realmente, nesses bebezinhos, a gente não vai ter como evitar. Imagina que o bebezinho, a gente aprende que ele não é um adulto pequeno. Então, ele tem muitos órgãos que vão completar o seu desenvolvimento logo depois do nascimento, nos primeiros meses. E o intestino é um desses órgãos. Então, o intestino do bebezinho, apesar de anatomicamente ele já existir em comprimento, ele ainda não tem as suas funcionalidades totalmente amadurecidas. Então, ele não consegue ter um movimento peristáltico adequado, significa que a motilidade dele é prejudicada, o que acaba deixando os gases muito mais tempo dentro do bebê. O bebezinho ele não consegue digerir a lactose do leite materno, algumas proteínas e algumas gorduras de uma maneira plena e completa, o que contribui para aumentar esses gases. E é claro que também existe uma diferença entre os bebês que são amamentados no peito e os bebês que recebem complemento, os que recebem fórmula artificial. Os bebês que são amamentados no peito, eles têm uma flora bacteriana intestinal que predominam as bifidobactérias. E os bebês que recebem complemento, eles têm um outro perfil bacteriano, que é claro, pode ser variável a depender de como é feito esse complemento, qual o preparo desse complemento. Então, isso já é uma primeira diferença. E essa imaturidade intestinal associada a esse tipo de dieta pode gerar mais ou menos cólica. E toda mãe que tem um bebezinho com cólica sempre tem que partir de algumas premissas. Então vamos lá. Você sabe que a cólica é algo comum, é algo até normal.
E como que eu sei que isso é uma cólica de bebê ou que pode ser algo mais grave? Existia um médico, que o nome dele é Wessel, com W, que desenvolveu os critérios para a gente poder chegar a essa conclusão. E esses critérios dizem que um bebê que tenha, em 3 dias na semana, choros, incômodos, gases, que duram mais ou menos 3 horas, esse bebê tem uma cólica normal. Outros achados no meio da cólica, como regurgitações em excesso, sangramento nas fezes, dificuldade na mamada, sonolência excessiva, tudo isso são fatores de alarme que vocês devem levar ao médico de vocês, pois pode não ser uma cólica normal do bebê. Então você tem que saber o que está dentro de uma normalidade. Ok, sabemos que o seu filho tem uma cólica normal de bebê. Então o que eu posso fazer? Eu costumo falar aqui no consultório que todas as mães têm que partir dos tratamentos não medicamentosos. Porque se a cólica é algo comum, e a gente sabe que tende a passar sozinho ao redor de 3 meses, você não vai ficar dando muito remédio para o seu filho. Então você sempre vai partir daquilo que os antigos ensinam. Quer fazer a massaginha, a bicicletinha, a compressa morna. É você fazer um contato pele a pele com o seu bebê com mais frequência, colocando ele seja no colo ou segurando no braço dele, colocando ele no braço do pai, aliás. Então você vai fazer tudo isso de modo que você vai tentar aliviar aquele momento. É a partir daqui que a gente começa a entrar numa situação em que não tem tantas evidências, mas é importante que vocês saibam o que fazer. Por que eu digo isso? Porque essa fisiopatologia da cólica, ela, do jeito que eu comentei com vocês, parece que é uma coisa simples, mas não é. Ainda não tem uma definição formal de como que isso ocorre. Qual é o fator que pesa mais, se é realmente os gases, se é realmente algum processo digestivo. Mas a gente sabe que tem a relação com essas coisas que eu expliquei. Então, antes de dar um medicamento, a gente sabe que o bebê tem cólica, vamos cuidar dele das medidas não medicamentosas, isto é, não deu certo o que eu fiz, o que a gente tem em mãos? Aí é onde entra agora o que eu queria comentar aqui nesse vídeo, que é um estudo recente, de agora de janeiro, fresquinho, acabou de sair do forno, de uma revista internacional que é conhecida como Pediatrics. Eu até imprimi aqui o artigo para vocês verem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Esse artigo, agora de janeiro de 2018, ele estudou um remedinho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Colikids. Quem de vocês aqui já ouviram falar do Colikids? Que é o Lactobacillus reuteri. O Colikids, ele nada mais é do que um probiótico que foi desenvolvido pela indústria para que ele chegue no intestino da criança e consiga, em conjunto com aquelas bactérias intestinais, amenizar um pouco os gases e as cólicas. Então, o que esse estudo fez? Qual foi o mérito dele? Você tinha muito estudo antigo falando da cólica, que ele poderia melhorar, mas não tinha nada com certeza que comprovasse o benefício do Colikids. Então esse estudo pegou diversos outros, juntou todo mundo, e aí é onde entra o resultado. Eles conseguiram analisar mais de 340 crianças, bebezinhos menores de 3 meses com cólica, e separaram essas crianças em 2 grupos. Um grupo recebeu o Colikids, o outro grupo recebeu um placebo para analisar se isso ia ter resultado ou não. Qual a conclusão que eles chegaram? Que após 7 dias de uso do Colikids, a partir do 7º dia de uso, já foi encontrado um benefício no tempo de cólica. Então, a partir de 7 dias de uso, as mães já perceberam uma redução no tempo de choro, no tempo de cólica, no tempo de gases de resmungo que a criança tem, chegando ao benefício máximo com 20 dias a 1 mês de uso do Colikids. Então, quando você usa na dose recomendada, as mães amamentadas tiveram um benefício, as mães que amamentam seus bebês, as crianças amamentadas, tiveram um benefício de redução de tempo de cólica. Então imagina que para uma mãe que está sofrendo com cólica, qualquer melhora já é um benefício enorme. E o mais importante aqui, talvez, é que a quantidade de bebês necessários para que isso seja obtido, na área médica nós chamamos isso de
número necessário para tratar. Isso significa que quanto menor esse número, maior o benefício. E esse estudo comprovou que o número necessário de bebês tratados com o Colikids para você ter um benefício da redução da cólica foi de apenas 2,6. Então vamos arredondar para 3 bebês. Significa que eu preciso tratar 3 bebês para ver um benefício. Esse número, gente, é muito pequeno. Então um benefício que é grande para a família, porque afinal de contas a cólica traz muita angústia para a família, e a gente deve mostrar para vocês que existe uma resposta. Dá licença um pouquinho. Então esse estudo ele vai provavelmente mexer muito aí esse ano com as condutas de cólica, que até pouco tempo atrás o Colikids ele era apenas mais um item no que eu tinha a orientar. Agora ele acaba sendo, vamos dizer assim, uma das primeiras opções, tá? Deixa eu olhar aqui um pouco das questões que já foram enviadas, principalmente aqui pelo Face, que é mais fácil de responder. Depois eu vou responder aqui no Insta, tá bom, gente? Aqui tem a pergunta da Marta de Souza, que o bebê dela está com 33 dias, ela tem escutado vários ruídos na barriguinha dele, e se isso é normal. Marta, realmente isso é normal. Esses ruídos são provavelmente as cólicas que a gente acabou de conversar, tá? Vamos continuar aqui mais uma. A Luznara pergunta se a gente pode se afirmar que para os bebezinhos não vai fazer diferença se a mãe se alimenta bem. Luznara, a alimentação materna é fundamental. Uma mãe bem alimentada, ela produz um leite com todas as características possíveis e estudadas em benefício do bebê. É claro que esse leite materno será feito da melhor maneira possível para o bebê, independente dessa qualidade nutricional materna. Mas com certeza uma mãe que tem toda a sua nutrição em dia, ela vai correr menos risco de ter um leite com algum déficit, tá? Aqui a Rani pergunta até quantos meses é indicado usar o Colikids. Rani, nesse estudo, ele não mostrou o tempo máximo de uso. Ele apenas mostrou que dentro do primeiro mês de uso, você já percebeu um benefício. Muito provavelmente esse benefício pode ser estendido no segundo mês, ou até no terceiro mês, tá? A Fernanda Chigazzi pergunta que o bebê dela está prematuro, e na UTI ele distendiu o abdômen com as fórmulas. A única que ele aceitou foi o Nelcate. Até quando vai sobrer com a imaturidade? Fernanda Chigazzi, a sua pergunta é muito importante. Todo o benefício do Colikids foi estudado com bebês que nasceram no tempo certo. Não foi avaliado em bebês prematuros e que estão internados em UTI. Então, no primeiro momento, os bebês internados em uma UTI neonatal ou prematuros, eles têm um outro tratamento, tá? Muito provavelmente a causa da distensão e da cólica do seu bebê pode ter outros motivos, como, por exemplo, até mesmo uma enterocolite. Então, não leve em consideração o uso de Colikids para crianças prematuras. Imagina que o que eu estou comentando aqui, gente, vamos abrir aqui um parênteses que é extremamente importante. Isso que eu estou comentando foi o resultado de um estudo. Para você poder descobrir se o seu bebê vai se beneficiar desse tratamento, você deve conversar com o seu pediatra e discutir com ele as possibilidades de tratamento, tá legal? Vamos continuar aqui, por gentileza. Vou tentar ajudar o pessoal aqui do Instagram, vou responder algumas questões. A mãe que toma café e amamenta pode prejudicar o bebê? Da Natália Planner aqui no Instagram. Natália, a gente não tem estudo médico que comprova que determinados alimentos são a causa da cólica ou que possam piorar a cólica. A gente tem muita observação, a gente tem muito estudo observacional, né? Estudos observacionais, eles têm um poder de impacto menor. Então a gente não tem uma liberdade de orientar as pessoas de uma maneira aberta. Estudos grandes como esse que eu mostrei aqui agora, dessa meta-análise, com vários outros estudos, duplos cegos, randomizados e controlados, que são os estudos de maior impacto, não existe. A gente tem uma evidência um pouco mais forte em relação ao leite. Agora, o café, chocolate e outros alimentos que, por experiência do atendimento de consultório ou por experiência observacional de uma ou outra pessoa, a gente sabe que até pode trazer cólica, mas a gente não tem um subsídio para sair orientando de uma maneira formal. Então, o que eu recomendo para as mães? No começo, vocês não vão parar de comer nada.
com acompanhamento médico, caso vocês percebam que existe alguma associação de algum alimento com a piora da cólica, aí a gente tenta fazer uma dieta, tira aquele alimento, avalia se aquilo realmente teve ou não benefício. Então não saiam por aí fazendo dietas mirabolantes, parando de comer tudo, porque isso pode desnutrir a mãe, e só depois disso, de uma avaliação cuidadosa, do acompanhamento do seu bebê em relação àquele alimento, é que a gente vai tomar uma decisão de tirar ou não, tá? Deixa eu continuar aqui. Oi, Débora Rezende, tudo bem? Você falava aqui que os derivados de leite, na sua época, aumentavam a cólica, né? Justamente por conta da imaturidade. Os derivados de leite têm um fator de confusão, porque existe a proteína do leite, que naturalmente, a proteína do leite de vaca, vamos deixar claro isso, né? Existem componentes da proteína do leite, principalmente o componente beta, não vou falar o nome da proteína inteira aqui, né? Mas o componente beta da proteína do leite talvez é o mais alergênico e talvez seja um dos que mais trazem cólica. Então, nesse caso do leite, existe essa associação, mas não quer dizer que todas as mães tenham que parar de tomar leite. É mais um motivo para você conversar diretamente com o seu médico, tá legal? Então, assim, vocês viram que a gente conversou bastante coisa sobre cólica. A cólica, a gente fala que ela é um limbo. Porque da mesma forma que você tem várias coisas que podem ser feitas, eu comentei aqui do Colic Kids por conta desse estudo, mas a gente ainda pode usar o Colic Calm, que eu vi aqui uma mãe que perguntou, aqui no Instagram, se eu não me engano, o que é o Colic Calm? Ele consegue concentrar num volume muito pequeno, um pouco de camomila, para tentar trazer uma analgesia natural para essa criança. Ainda não é formalmente comercializado aqui no Brasil, acaba sendo importado. Já tem site, inclusive, vendendo. Mas, mais uma vez, tudo isso você tem que conversar diretamente com o seu médico para saber se o seu filho ele pode se beneficiar do uso do Colic Calm, tá? Também tem os antigases, né, como todos vocês já devem ter ouvido falar, o Lufital, o Melicon, com o princípio de tentar amenizar os bolsões de gás que se formam na barriga dos bebês. Mais uma vez, não tem que ser bem indicado pelo médico que acompanha a criança de vocês. E tudo parte desse princípio, né? Uma criança bem acompanhada, que tem um pediatra de confiança, e essa mãe criando um vínculo com esse médico, vai conseguir chegar a uma conclusão se aquilo que a criança vem passando é uma cólica normal de bebê, ou se pode ter alguma outra coisa por trás, como uma alergia ao leite, por exemplo, ou até mesmo um refluxo gastroesofágico, que pode também cursar com bastante cólica, que são os diagnósticos diferenciais principais, tá? Alguém tem mais alguma pergunta aqui, gente? Deixa eu voltar um pouco aqui para ver se eu pulei alguma. Jamile, se sua bebê está chorando muito antes de dormir e você descobre que ela até cansa de tanto chorar, com certeza vale a pena você investigar se isso não pode ser cólica. Que a cólica, gente, às vezes nem o peito melhora. Você tenta amamentar, a criança mama por um momento, até pode parar ali por alguns segundos depois, mas ela volta a chorar se a cólica não foi tratada, tá? A Débora falando que usou o Colic Kids e sentiu melhora. A melhora no estudo aqui foi evidente, viu, gente? É uma queda expressiva no tempo de cólica. Chegou a melhorar em mais ou menos 45 minutos. É claro que o estudo é metódico, ele avalia minuto a minuto. Então imagina que um bebê que tem cólica por várias horas no dia, qualquer redução já é uma melhora importante. A Débora mandou uma outra pergunta aqui que eu acho que eu vou aproveitar o gancho. Na sua época, as titias antigas mandavam dar Buscopan. Gente, Buscopan totalmente contraindicado para melhorar a cólica de recém-nascido, tá? Não se usa Buscopan para tratamento de cólica de bebê. Então, se vocês têm essa questão e essa dúvida, leve ela para o médico de vocês. Mas eu já posso adiantar essa parte que não usamos. Tá legal? Mais alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma questão? Vamos deixar bem aberto aqui para a gente poder respondendo todos. A Mayara Matos pergunta aqui no Instagram se é possível a criança ter cólica mesmo que a mãe não coma alguns alimentos. Mayara, sim,
Porque foi como eu expliquei, muito mais do que simplesmente parar de comer determinados alimentos, lembre-se que a cólica tem uma relação com uma imaturidade que é fisiológica daquele momento da criança. Então ela pode sim manter a cólica, tá? A Lena no Instagram, se é seguro dar chá de erva doce ou de camomila para o bebê? Lena, não é recomendado nenhum tipo de chá para um bebê nessa faixa etária menor de 3 meses. Lembre-se que nessa fase o único alimento que a criança precisa é o leite materno ou o complemento se já foi indicado. O chá, ele pode tomar o lugar do que o bebê mamaria e lembre-se que o chá não tem nutriente nenhum, é basicamente água. Então a gente não recomenda o uso de chá nessa idade, tá legal? Mais alguém tem alguma questão? Eu acho que eu já vou encerrar por aqui. Deixa eu olhar, tentar responder mais uma aqui. A Letícia Tibério. Tudo bem, Letícia? Ela pergunta se o filho dela, se o gorfar e o soluço do bebê tem ligação com a cólica. Olha só, Letícia, imagina que na hora da cólica a criança começa a fazer uma força muito grande, aumenta a pressão abdominal e, eventualmente, o conteúdo do estômago pode retornar um pouco. Se isso é esporádico e eventual, esse tipo de regurgitação não preocupa. Agora, se você está percebendo que em várias situações a criança regurgita, você tem que conversar com o seu pediatra para saber se isso não pode estar associado com o diagnóstico de refluxo, tá legal? Luznara, outras doenças que podem trazer cólica, eu comentei brevemente aqui, desculpa se eu falei muito rápido, é basicamente o refluxo, tá? Ou outras doenças gastrointestinais da criança, como por exemplo alergia ao leite. Principalmente alergia ao leite não mediada por IgE. Elas costumam ter muitos sintomas gastrointestinais, tá? Oi, Cláudia Polônio, tudo bem? Dando um depoimento aqui falando que o Coli Kids e o Milicon deu super certo com seu bebê, né? Parabéns, hein? Marta Souza pergunta se o chá de gengibre e camomila tomados pela mãe ajudam a aliviar as cólicas do bebê. Marta, a gente não tem nenhuma evidência médica de que se a mãe toma chá, se a mãe toma remédio antigases, se isso ajuda o bebê a melhorar. Então, na prática, a gente considera que não melhora. Então, não tome por isso. Tome porque você gosta de tomar. Gente, agradeço a atenção de vocês. Eu vou encerrar o vídeo de hoje, tá? Foi algo curto, foi algo bem sintético, mas mesmo para discutir esse estudo que saiu do Pediatrics. Quem não viu pode ver o começo do vídeo. Creio que esse estudo vai mudar muita coisa aqui do que a gente vem fazendo em relação à cólica. E mais uma vez, o nosso microbioma intestinal, até mesmo na faixa etária pediátrica, vem sendo estudado como sendo fundamental aí para a nossa vida, né? Porque o Coli Kids, ele é um probiótico. Então, até nessa faixa etária, a gente tem mostrado aí alguns benefícios para a nossa vida. Muito obrigado, boa noite, viu, gente? Forte abraço.